Hoje podemos estar juntos e também nesse tempo de celebrar, né? Porque é um tempo de festa e em especial porque olhar para a história do Miratejo e saber que Deus tem sustentado a igreja do Miratejo até aqui é uma graça. Infelizmente nem todas as igrejas nós podemos dizer isto, né? Há igrejas que começaram bem e estão a terminar muito mal. Há igrejas que estão a trocar a verdade do Senhor por alguma popularidade ou pelo facto de servir a numerolatria, encher, não é? É fácil encher uma igreja, difícil é realmente mantê-la sã e alimentada pelo próprio Senhor da igreja. Então, damos graças a Deus porque a igreja do Miratejo tem sido até aqui protegida, amparada, sustentada pelo Senhor. Nem todas as histórias são boas, mas de facto tudo tem sido consertado e edificado pelo Senhor. E também trago saudações da igreja Batista em Arruda dos Vinhos, a minha igreja, né, que agora é a minha igreja do coração, não sai dali por nada. Mas damos graças a Deus porque temos podido também caminhar juntos, não é? Muitos de vós têm podido conhecer o que está a acontecer ali, e eu dou graças a Deus porque a igreja do Miratejo faz parte do que está a acontecer no nosso meio em Arruda dos Vinhos. Uma das coisas que nós devemos nos preocupar como igreja é o que Deus pensa sobre a igreja. Às vezes nós temos vários conceitos sobre igreja, opiniões e até mesmo como fazer a igreja funcionar, ou até mesmo o que fazer o que é a vida de uma igreja, não é? As escrituras vão nos levar a perceber que Deus tem um trato com o seu povo, e é uma particularidade da parte de Deus com o seu povo, independente dele ser o povo do Antigo Testamento, o povo judeu, ou o povo igreja, que hoje nós nos associamos, nos unimos por causa desta também identidade em Cristo. Mas em ambos os povos, há uma coisa que Deus seguramente está preocupado, é com a vida interior da igreja. Ele não está muito preocupado com fama. Ele não está muito preocupado se as paredes estão bem pintadas. Ele não está muito preocupado com isto. E há alguns textos nas Escrituras que nos vão fazer perceber exatamente isso. Acompanhe-me, por favor. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13 diz o seguinte: o Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Vejam a forma como o Senhor começa a descrever o que sente ou o que vê do seu povo. Agora, este texto é usado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 9. Mateus capítulo 15, temos um outro contexto. Jesus agora está na cena. Alguns fariseus e escribas perguntam a Jesus, diz o texto: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Mateus 15, versículo 1. Pois não lavam as mãos, nem comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Bem profetizou Isaías
a vosso respeito, dizendo, e menciona Isaías, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. É razão para dizer por que se foram meter com o Senhor Jesus. Por que foram provocar aquele que sabia todas as realidades. E o Senhor Jesus simplesmente abre a sua boca e diz como é que está a vida interior desse povo, do grupo de fariseus e escribas. O ser humano está desprovido, pelos textos que vimos, de uma vida interior. E então precisa de uma fonte de poder para a sua vida interior. E a razão é simples. Deus não está agradado com o que tem visto de dentro do coração do homem. Mas ainda, Deus não está agradado com a farsa que o homem tem vindo a viver. Ele vive uma coisa por fora e a outra por dentro. Esse é um mal que tem afetado a humanidade toda e, infelizmente, a Igreja de Cristo tem sido afetada por isto. A Igreja de Cristo também precisa de uma fonte de poder para a vida interior, porque como está, não dá para continuar. Pecados ocultos, hipocrisia, imagens de piedade, tudo isso tem sido encontrado na Igreja de Cristo. Vamos ver no texto que há um juízo do Senhor para isto. O juízo poderá vir sobre a igreja por ela viver desta forma, hipócrita. Para a solução para este problema, o que é que nós vamos usar? Nós temos um problema. Para todo problema, tem uma solução. Se nós não sentimos o problema, não vamos sentir a necessidade da solução. Se não sentimos que estamos doentes, não vamos sentir a necessidade de medicação. Sim, o cristianismo que nós estamos a viver está doente. Precisa de solução. O que vamos usar para consertar isto? Qual o poder para lutar contra a falta de vida interior? A igreja parece estar a usar tudo para isto. Programas, estratégias, infraestruturas, regras. Mas nada tem tratado de transformar a igreja por dentro, lá onde ela precisa ser transformada. O que salvará a igreja desse modo de vida tão incoerente com a confissão de fé que ela mesma professa? Somente Jesus. Somente Jesus é o poder para a vida interior da igreja de Cristo. Acompanhe-me, por favor, no texto de Apocalipse, capítulo 3. Versículo 1 diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar e pedir a intervenção do Senhor. Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala-nos através da Tua palavra. Ensina-nos aos nossos corações. Esclarece-nos, Senhor. Educa-nos, Senhor, através da Tua palavra. Que o poder do Teu Santo Espírito possa levar-nos a entender quem és Tu e o que queres para a Tua igreja. É nossa oração no nome de Jesus. Amém.
5 verdades que podemos encontrar neste texto sobre Jesus ser o poder para a vida interior da igreja. Entendendo um pouco o contexto da história, Jesus decide escrever a sua igreja presente em Sardes. Jesus manda João escrever esta carta e outras cartas presentes no livro de Apocalipse às igrejas da Ásia Menor, uma região geográfica. E João está exilado na ilha de Pátimos quando escreve esta carta. O capítulo 1 vai descrever isso. Achei-me na ilha de Pátimos, versículo 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Alguns historiadores vão dizer que não só João passou por isto, mas já houve martírio por causa da palavra e do testemunho do Senhor Jesus. Portanto, João está escrevendo um contexto de perseguição. E que mais interessante, que se abrirmos o livro e avançarmos adiante, vamos ver que mais perseguição virá à igreja de Cristo. João, o autor de Apocalipse, foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, era filho de Zebedeu, o autor também do Evangelho de João e das cartas de João, né? Epístolas, 1ª, 2ª e 3ª de João. A semelhança dos seus escritos pode ser construída na base de que todos estes, João teve como propósito mostrar a Cristo como Deus revelado em grande glória. Então podemos até mesmo fazer uma espécie de sequência dos escritos de João. Nós temos o Evangelho de João, que começa dizendo Deus pré-encarnado, Jesus Cristo, humilhado na forma de homem. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E vemos João manifestando Jesus Cristo ao mundo. Vemos nas epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª de João, este Cristo sendo vivido por aqueles que creram em Jesus Cristo na vida terrena. E em Apocalipse, nós temos como revelação final a futura glória de Cristo na sua vinda. Cristo, Cristo, Cristo. A sua referência leva-nos a entender que foi por causa da perseguição que estava a ocorrer aos cristãos que ele se encontra em Pátimos, exilado. Esse exílio aconteceu mais ou menos no final do século I, depois da plantação de várias igrejas. E há 2 possíveis datas para a escritura do livro de Apocalipse. Meados dos anos 70, depois de Cristo, e final do século I, entre 95 e 96, depois de Cristo. Mas há um consenso entre os historiadores e teólogos de que, de facto, João escreveu o Apocalipse nessa data entre 95 e 96, por várias coisas que deveriam ter acontecido em meados do século I. Então, a primeira coisa é que igrejas teriam sido plantadas nos meados dos anos 60, naquele momento. Então é um espaço muito curto para uma igreja crescer, dar fruto e morrer rapidamente. É necessário um processo. Existe, por exemplo, nas cartas, referindo-se à doutrina dos nicolaítas, que em nenhum lugar nós vemos isto a ser descrito. Provavelmente porque veio acrescentar a seguir da igreja está formada, crescente, conhecendo o Senhor cada vez mais, servindo ao Senhor, e no final do 1º século foi trazida então esta doutrina para chocar com o Evangelho. Então, vemos que o grupo de igrejas estavam saudáveis. Como parte deste grupo, vemos estes detalhes acerca da igreja. Agora, outra questão também tem a ver com a igreja de Laodiceia. A cidade de outra igreja, desse grupo de igrejas do Apocalipse, que passou por um terremoto nos anos 60 depois de Cristo. E teve de ser reconstruída. E para ser descrita em Apocalipse como uma igreja rica e abastada, teve que existir um lapso de tempo entre um bom período para que ela pudesse ser depois considerada como rica, depois do terremoto. A descrição de Laodiceia nos leva a crer que desde os meados do anos 60 para 95, 96, há um tempo maior onde a cidade então foi reconstruída. E por último, o próprio apóstolo João, segundo a tradição,
chegou à Ásia Menor na altura da revolta judia contra Roma, 66, mais ou menos 70 depois de Cristo. Sendo que também, escrita nesta época, tem pouco tempo para João chegar, estabelecer o seu ministério, a verdade que ele está a proclamar, ferir pessoas e armar-se todo um conluio. Isto passou por um período de décadas e provavelmente culminou com a perseguição que eles estão a sofrer na altura dos anos 95, 96, depois de Cristo, com a hostilidade. Esta hostilidade nos anos 60 ali estava presente no Império de Nero. Seguramente todos nós já ouvimos alguma coisa da crueldade deste homem, mas Domiciano foi pior que ele. Então a perseguição foi crescente. Então leva-nos a crer que ao ponto de João ser levado para a ilha de Pátimos, significa que a perseguição chegou ao seu culminar. Então temos uma igreja, temos um escrito da altura dos anos 95, 96, depois de Cristo, final do século I. Isto tudo faz parte da história desta igreja que estamos hoje a conhecer. Amados, 5 verdades sobre Jesus ser o poder para a vida interior da igreja. Em primeiro lugar, ele tem os recursos para dar vida interior à igreja. Ele tem os recursos para dar vida interior. Acompanhe-me, por exemplo, com o versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes descreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ao anjo da igreja de Sardes, Jesus manda João escrever. No capítulo 1, versículo 20, há uma descrição que nos esclarece o que é isto do anjo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então nós temos 7 igrejas com 7 mensageiros. Jesus escreve ao anjo da igreja, ou seja, ao mensageiro, ancião, pastor de uma igreja. Existia um pastor nesta igreja, que provavelmente levou uma cópia do livro de Apocalipse à respectiva igreja. As igrejas do Apocalipse são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Todas elas, cada uma delas tem um anjo, ou seja, um mensageiro, e que cada um deles levou para a sua igreja uma cópia da mensagem de Apocalipse, como uma mensagem específica para cada uma destas igrejas. Agora, estas igrejas são 7 tipos, 7 realidades das igrejas de Cristo. Éfeso, por exemplo, é a igreja sem amor. Esmirna é a igreja perseguida. Pérgamo é a igreja complacente. Tiatira, a igreja corrupta. Sardes, a igreja morta. Filadélfia, a igreja fiel. E Laodiceia, a igreja morna. Variedades de tipos de igreja. Portanto, a expressão 7 estrelas, por estar a falar dos mensageiros ou pastores, está a mostrar que quem tem estes pastores é o Senhor Jesus. Aquele que tem tudo isto, e o soberano que governa a sua igreja, por meio, valendo-se de homens que são qualificados como guias espirituais, que levam a mensagem de Jesus à igreja de Jesus Cristo. Vemos também no texto que Jesus tem não somente esses 7 mensageiros, mas 7 espíritos. Isto não é uma blasfêmia e tampouco uma confusão doutrinal. Nas Escrituras nós temos 2 passagens que nos ajudam a perceber o que é isto dos 7 espíritos. Isaías capítulo 11, versículo 2, que há uma menção espalhada anunciando a plenitude do Espírito. Versículo 2 diz o seguinte: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Também Zacarias, capítulo 4, versículo
1, Zacarias capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: tomou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vemos essas 2 menções acerca do Espírito Santo. A primeira em Isaías como uma completa descrição de todos os ministérios do Espírito Santo. E em Zacarias nós temos o poder do Espírito Santo atuando. Vemos a menção de candelabro com 7 lâmpadas, que não é por forças nem por nada, a não ser pelo poder do Espírito Santo, que simboliza o poder do Espírito Santo para o povo do Senhor. Em outro texto, no Novo Testamento, João capítulo 3, versículos 6 a 8 diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito Santo atuando, tendo poder, tendo plenitude e fazendo pessoas nascerem de novo. A expressão de Jesus, que Jesus ordena João usar, expressa a ideia então de plenitude quando ele fala de 7 espíritos. Em primeiro lugar em Isaías, com as ações do Espírito Santo, e em segundo lugar usando Zacarias para entender o poder do Espírito Santo. Vejamos que Jesus diz a Sardes que tem os seus 7 servos que mandam, que enviam, entregam a palavra vinda do Senhor. E as ações poderosas do poder do Espírito Santo de Deus como necessárias para o interior da vida da sua igreja. Jesus afirma neste primeiro versículo que o que a igreja necessita para a sua vida interior, só Ele pode dar à igreja. A sua mensagem é entregue, os seus mensageiros trabalham para isso, e a principal falta é de plenitude da morada e do poder do Espírito Santo. Aquela igreja precisava do Espírito Santo de Deus. Necessito do que Deus tem para oferecer e não do que penso necessitar. Necessito ouvir as palavras daquele que quer, vai e pode falar à igreja com propriedade. Que voz tens ouvido? O que tens acreditado que pensas ser a tua real satisfação e felicidade e propósito de vida? Precisas ouvir a voz do Senhor. O que Ele tem para dizer ao seu povo é o que o povo precisa para ser pleno no Espírito Santo. Não é sábio, nem tampouco seguro não ouvir a voz do Senhor, pois Ele tem os recursos necessários para uma vida plena interior. Verdade sobre Jesus ser o poder para a vida interior da igreja. Ele tem os recursos para dar vida interior. Ainda no versículo 1, Ele tem o conhecimento para dar a vida interior. Conheço as tuas obras, diz o Senhor, que tens nome de que vives e estás morto. Aí então está a razão pela qual o Senhor vem à igreja com 7 mensageiros e 7 espíritos simbolizando a plenitude. Esta igreja precisa do Senhor, da sua instrução, dos seus recursos. Ela tem
Só Ele tem o conhecimento para dar a vida interior. Aqui está a razão pela qual Jesus oferece a provisão à igreja de Sardes. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Agora faz sentido Jesus vir com provisão e apresentar-se como aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Esta igreja está morta e precisa dele. É provável que Sardes tenha sido fundada como parte do ministério do apóstolo Paulo. Em Atos 19, 10, diz o seguinte: durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O que durou tanto tempo? Durou 3 meses. Paulo frequentou a sinagoga, no versículo 8, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. A carta não fala de perseguição, não fala de falsas doutrinas, não fala de falsos mestres, nem de uma vida corrupta. Mas é importante pensar da seguinte maneira: se não estavam nos recursos que o Senhor Jesus oferece à igreja de Sardes, no versículo 1, que recursos teria a igreja para que o Senhor Jesus mesmo a chamasse de morta? Que recursos são esses? Que a igreja, mesmo usando estes recursos, é chamada de igreja morta. O foco da palavra de Jesus a esta igreja não está no que levou a igreja a chegar ao estado de estar morta, mas sim no estado dela estar morta. É a declaração do Senhor. Ele não discute o que levou. Ele simplesmente denuncia: esta igreja está morta. Não há vida espiritual. E essa mensagem fica bem clara no texto. A história da igreja de Sardes tem como aspectos ligados à história da cidade dos Sardes, que nos levam a ver aspectos muito interessantes. Sardes foi fundada em 1200 a.C. e teve uma gloriosa história até um certo momento. Ela fazia parte de uma grande colina na Ásia Menor. E esta colina tinha uma altura de mais ou menos 500 metros. E Sardes foi edificada ali numa acrópole. Linda, preciosa, à vista de toda a gente. Embaixo tinha um vale, rios, que de certa forma protegiam a cidade de Sardes. Esta colina era tão alta, era tão difícil de chegar lá, que até os moradores tinham dificuldade de chegar àquele lugar. Até existe alguma tradição de que eles viviam lá sempre, porque era difícil descer. Bom, a cidade começou a crescer, e era impossível, por causa da rocha, das limitações, continuar a crescer a cidade. Então fizeram uma cidade ao pé deste monte, 500 metros abaixo. E essa cidade começou a crescer. Bom, existe um homem que encheu-se de orgulho, um homem chamado Creso, da história desta altura da Ásia Menor, que ele decidiu pôr Sardes na rota militar e criou um problema com o rei Ciro, rei da Pérsia. Então ele declara guerra ao rei da Pérsia e vai atrás do rei da Pérsia. E chega lá, faz uma guerra, volta para trás para consertar o seu exército, sobe na Acrópole e fica lá desfrutando da sua fortaleza. O que eles não sabiam é que Ciro veio atrás, esperou a noite cair e subiu com os escaladores profissionais as rochas de Sardes. Sardes foi tomada. E a glória de Sardes começa a cair. Não somente aí, mas também Sardes, em algum momento, passou também para um domínio dos romanos em 133 a.C. Em 17 depois de Cristo, um terremoto destruiu a cidade e o imperador Tibério teve que reconstruir a cidade. Sardes passa até levantar uma estátua para endeusar a Tibério em gratidão, mas ao mesmo tempo era adoradora da Artemísia, Diana dos Efésios, que aparece no livro de Atos. Nessa adoração pós-reconstrução celebravam também algo terrível.
as águas termais que estavam em Sardes como um lugar onde os deuses vinham e manifestavam o seu poder para dar vida a mortos. E é no mínimo irônico que o Senhor se dirige a Sardes, a igreja que está em Sardes, como uma igreja morta. A cidade que estava a celebrar o Deus da vida dos mortos, tendo nela uma igreja que estava morta, precisando de um Deus. Na época de João, Sardes era próspera, mas os seus dias de glória já tinham passado, apesar de gozar de uma nova aparência dada pela nova reconstrução. Tanto a cidade como a igreja de Sardes estavam mortos. Perderam a sua glória, perderam o seu encanto. Nessa época, era manchar a história de um governo, de um povo, de uma cidade. O pecado matou a igreja de Sardes. Era um museu de glórias do passado. Jesus não tem elogios para Sardes, como tem para as outras igrejas do Apocalipse. Tinha o nome de que estava viva, mas estava morta. Foi a entrada de pé junto do Senhor na sua igreja. Sem introdução, sem preâmbulos, sem prefácios. Diretamente diz João estas palavras à igreja. E Jesus diz: tens nome de que estás viva, mas estás morta. E o versículo 2, da parte B do versículo 2, diz o porquê. Porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Era a razão da morte da igreja de Sardes. Diante do Senhor, na vida privada, no coração dessa igreja, havia morte espiritual. A semelhança de outras igrejas nos dias de hoje. Elas podem ter uma história, gloriar-se do que fizeram no passado, olhar para o seu meio século, um centenário, e ver tantas coisas que conquistaram. Elas podem preocupar-se com essa glória do passado, podem estar também muito focadas nas suas obras sociais, no lugar de promover mudança no coração das pessoas, com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Ela também pode preocupar-se com as mais belas coisas materiais do que espirituais. Elas estão também preocupadas com o que os homens pensam, no lugar de pensar naquilo que o Senhor pensa e tem para dizer à sua igreja. E o que Jesus tem para dizer está morta. Esta igreja trocou a palavra de Deus por programas. Possivelmente, se estivesse na nossa realidade. As igrejas da atualidade, quando têm uma fama, usufruem dessa fama, mas a vida espiritual com o seu Senhor não está em ordem. Imensos programas, ministérios, que podem ocupar uma agenda cheia, casa cheia, louvores por todos os lados, não dizem nada do estado espiritual de uma igreja. Ela pode ter tudo na obviedade, mas estar com uma certidão de óbito no seu particular. Sardes realizava obras, era ativa. As declarações de Deus sobre as obras é que as suas obras não eram íntegras, ou seja, não eram completas, faltava algo. A ideia de integridade é a espécie de integral, tudo que é completo em todas as suas partes, não faltando nada. Faltava uma parte nas obras de Sardes, faltava vida em Sardes. Essa falta de todo para a igreja de Sardes era um problema apenas diante de Deus, porque a sua fama era uma igreja viva. Todos olhavam para Sardes e era uma igreja viva. Dá a ideia até mesmo que Sardes poderá ter sido um modelo a ser seguido, mas um modelo reprovado diante de Deus. Que triste. Ser conclamado diante dos homens e rejeitado diante de Deus. As Escrituras vão definir a morte que o Senhor Jesus Cristo está a dizer em Sardes. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pecado traz morte. A igreja de Sardes tinha gente associada a ela que não tinha a vida de Cristo.
Vou voltar a dizer. A igreja de Sardes tinha gente associada a ela que não tinha a vida de Cristo. Eram cadáveres espirituais. Estavam vivendo uma vida mentirosa. Que viviam para a vida pública, mas na vida privada, os seus corações diante do Senhor estavam mortos, inúteis. Romanos capítulo 3 vai descrever com mais detalhes essa morte. Não há um justo sequer, versículo 10. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O que era mais importante para a vida da igreja de Sardes era o que o Senhor Jesus sabia e dizia sobre ela. A realidade descrita pelo Senhor é que ela estava morta. Precisava do Espírito Santo de Deus ali habitando e transformando o seu coração. O que é que Deus tem para dizer sobre ti? Qual é a sentença que o Senhor tem sobre o estado da tua vida interior? A morte ou a vida? Na realidade, a pergunta pode até ir um pouco mais além. Em que tens te firmado para saberes a condição espiritual da tua alma? Talvez os teus amigos te estão a afirmar coisas. Talvez a tua família te esteja a afirmar. Talvez as tradições de anos de andar como rato na igreja te estejam a afirmar algo para ti. Talvez as tuas memórias, sim, porque um dia fizeste uma oração. Durante um tempo frequentaste uma igreja. Estas são as fontes das informações sobre ti. Talvez as tuas particulares percepções também tenham um papel nisto, sobre ti. Porque ensinam-te ou falam da tua fé e o teu caminho a Deus e por aí vai, da forma que o mundo pensa que é. Só há um que pode dizer a verdade sobre o teu coração. Vai a ele. Ouve a sua palavra. As escrituras dizem que ele não é homem para que minta. Tu podes ter a certeza que dali sairá a verdade. Não te apoies em mentiras. Para afirmares a tua vida, precisas da verdade. Porque senão ruirá. Busca a verdade. E é óbvio, a pergunta tem que existir. O que é a verdade? Onde está a verdade? Qual é a verdade? Nós vivemos num mundo hoje de que todo mundo tem a sua própria verdade. Jesus e a sua palavra continuam a dizer o que de facto é verdade. Onde encontras a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As escrituras também vão dizer que ele é totalmente confiável. Salmo 19, versículo 7 diz o seguinte: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, por ser fiel. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Versículo 11 vai dizer: além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Não existe o conheço a mim mesmo. Tu não conheces o teu coração. Tu precisas de alguém que diga quem és tu. E esta pessoa está revelada na palavra do Senhor. Absolve-me das que me são ocultas. Por causa da minha ignorância, poderá existir uma obra que eu nem me lembro dela. Absolve-me destas também. Mas o Senhor conhece, tudo vê. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão.
conhece o Senhor. Conhece o Senhor Jesus. Dá ouvidos à sua palavra, para que tu tenhas a certeza que estás a ser guiado pela verdade. Ele tem todo o conhecimento para dar vida interior. 5 verdades sobre Jesus ser o poder para a vida interior. Ele tem os recursos para dar vida interior. Ele tem o conhecimento para dar a vida interior. E ele também tem o plano de recuperação da vida interior. Sim, é necessário recuperar esta vida que está morta. Versículo 2 diz: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti." Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. A realidade sobre a igreja de Sardes está estabelecida. Ela está morta. É uma união de pessoas que creem que estão vivas pelas suas obras. Elas têm descrentes, esta igreja tem descrentes que estão a pensar em obras religiosas e práticas humanas, sociais e por aí vai. E o Senhor Jesus diz: apesar de tudo isto, está morta. Esta igreja é chamada ao arrependimento. Vejam o plano do Senhor. Jesus põe um plano de recuperação da vida interior desta igreja. Primeiro passo, ser vigilante. Ou seja, acorda. Acorda. Desperta. Não há tempo para esperar. Não há tempo para letargia espiritual. E nem deixar-se ir. É hora de ir contra a corrente. Jesus está a dirigir a palavra a um grupo dentro desta igreja morta. Mas há um grupo de crentes reais e que eles tinham que olhar à volta. Eles tinham que despertar, porque o outro está morto, mas existe alguém que pode olhar alguma coisa e conseguir perceber a realidade da igreja. Esses são os crentes fiéis que estão assolapados na sua vida espiritual. Desperta, acorda, avalia a situação, faz parte da mudança importante da vida da igreja. Confrontar o pecado e influenciar os demais com vida íntegra. Segundo passo para essa igreja: consolida o que está para morrer. A ideia é mesmo de tratar de coisas espirituais e não rituais por si só. Os que tinham vida real, se voltassem aos hábitos espirituais, que irão fazer com que a brasa venha acender-se outra vez, como uma chama de fogo, referindo à graça que ainda tem disponível para esta igreja. Sabem, uma das coisas que a mim me chocou bastante, tive que me adaptar, foi o frio de Arruda dos Vinhos. Ali não é luxo ter uma lareira. Não é luxo, é mesmo necessidade. E é interessante que eu não sabia lidar com aquilo, vários acidentes aconteceram, não vou contar, senão vou ficar mal, né? Mas o que é certo é que no meio desta situação, aprendi algo tremendamente incrível. Uma brasa apenas é suficiente para pegar fogo a tudo. Claro, é lógico, mas espera. Uma brasa, repara, em contraste com troncos gigantes. Não é assim tão fácil. Então, por a brasa, a tendência é que ela vai morrer. Então disseram, não, puxa a gaveta para o ar entrar. E vai começar a soprar a brasa. E ela vai se consumir a ela própria, mas vai ficar vermelha ao ponto de pegar fogo. E pode passar 5 minutos, 10, 15, 20 minutos. A gente pensa que a brasa apagou. E de repente, pega fogo. E temos o calor, a imagem maravilhosa do fogo. E desfrutamos do calor desta chama vivente. O que Jesus está a dizer é exatamente isto. Assoprem as brasas. Vamos meter fogo nisto.
Vamos aquecer isto. Vamos trazer a vida de calor e de aconchego e mostrar que existe vida real, vida do fogo, que tem efeito. Uma atitude de fortalecimento de algo que ainda não morreu totalmente. Terceiro passo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Necessitava voltar à palavra de Deus. Relembrar o Evangelho e os ensinos dos apóstolos. Como vocês sabem, Apocalipse é o último livro a ser escrito. Toda a revelação do Novo Testamento já está. Basicamente, o que o Senhor Jesus está a dizer, vai à revelação que já foi trazida a vocês e ocupa-te dela, porque ali está a vida. O restante do Novo Testamento já está escrito. Era tempo de voltar a considerar e investir tempo na doutrina, porque era por meio dela que Deus iria fazer a sua obra e fortalecer crentes reais. Voltar a afirmar a sua fé em Cristo, sobre o que é o pecado, não o que eu penso sobre o pecado, mas o que Deus diz que é pecado. A salvação, não o que eu penso que é salvação e como posso obter, mas sim o que a palavra de Deus prega acerca da salvação, que é do Senhor, que vem do Senhor, monergicamente. A santificação que não é por regras, mas por domínio do Espírito Santo e submissão nossa a Ele, e outras demais doutrinas. Paulo, preocupado com a igreja de Colossos, que ele nem conhecia, ele escreve a punho porque existia uma doutrina que estava a colidir com a mensagem do Evangelho, tentando destruir bases fundamentais do Evangelho, como o nascimento de Cristo, a encarnação de Jesus Cristo e a ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, em Colossenses capítulo 2, versículo 6, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Quarto passo, guarda-o. Não é para meter no bolso, é proteger enquanto está a ser utilizado. Mantê-lo e protegê-lo, mas atuante. Guarda-o. É a ideia de salvo pela prática. Voltar às Escrituras. Não seria o único necessário, mas sim manter a prática das coisas recebidas e ouvidas. Sem isso não haveria avivamento. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Era pela Escritura que viria a vida. Era pelo Espírito Santo que viria a vida. Era necessário guardar o que tinha sido ensinado. Quinto passo, arrependam-se. Com dor e pesar, deveriam confessar os seus pecados e afastar-se deles. Tiago capítulo 4 vai dar a receita de como um crente lida com o mundanismo. Versículo 6 começa dizendo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A partir daqui para frente só funciona para humildes, para soberbos não. E um humilde faz isso, sujeita-se portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um humilde, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Um texto bem conhecido por todos nós, Provérbios 28:13, o que encobre os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e se afasta alcança misericórdia. O plano de recuperação estava em ação. O Senhor Jesus foi buscar a sua igreja, foi recuperá-la para que ela pudesse ter a vida interior que ele queria que a igreja tivesse. Sexto passo, contempla os que têm vida interior. E aqui Jesus vai dizer de um grupo de pessoas que não se contaminaram com as suas vestiduras. Ele está a dizer um grupo de fiéis
que são tidos como dignos, e até mesmo ele diz, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Há no meio da igreja, havendo aqueles que sim, eram crentes reais, deviam ser de ânimo e exemplo para os perdidos na casa do Pai. Havia alguns sinceros nos meios dos hipócritas. Havia alguns humildes no meio dos orgulhosos. Havia santos no meio destes profanos. Havia também joio no meio do trigo. Estes crentes, o Senhor Jesus descreveu como aqueles que não se contaminaram com as suas vestiduras. A palavra é mesmo manchar. E aqui Jesus manda João escrever uma palavra específica para falar, para tocar ao coração de Sardes. A palavra manchar era uma palavra própria para utilizar-se para uma mancha num tecido tingido. Tingir e ter aquelas talhas de tingimento era uma coisa comum para Sardes. Sardes sabia o que Jesus estava a dizer à sua igreja. Sabia o que era fazer um tingimento num tecido, metê-lo no comércio e ele ser desqualificado por uma mancha que estivesse ali no tingimento. Basicamente, Jesus estava a fazer Sardes a refletir no preço que se paga por uma mancha, na perda que dá uma mancha. Nós já mandamos roupas fora por causa de uma mancha. Jesus está a trazer à mente de Sardes isto. Estes não se contaminaram, estão intactos diante do Senhor. Então, a vida morta precisava ser vista, aliás, ver a vida viva. Aqueles que realmente eram vivos precisavam ser marca, exemplo. Sardes precisava conhecer o que era a vida real. Nas escrituras, as vestiduras significavam também o caráter, ou seja, havia na igreja de Sardes pessoas que não tinham o caráter contaminado com as coisas que eram indignas do nome do Senhor. Incrível como Deus preserva a sua igreja. E diz o seguinte também, portanto, se não vigiares, porque ele já disse, ser vigilante, se eles não vigiarem, virei como um ladrão. Não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Essa descrição de Jesus Cristo como um ladrão é uma ideia de um juízo repentino. É uma ideia de que a igreja está ali e de repente o Senhor se manifestará em zelo e acabará com a igreja. Jesus está a dizer, vigia, porque se não vigiares, eu virei. Eu tratarei do assunto pessoalmente. O Senhor poderia vir e destruir a igreja de Sardes por falta de avivamento. Era o que aconteceria de seguida, se isso não acontecesse. Por todos esses detalhes, podemos afirmar que Jesus era o único capaz de recuperar a vida interior de Sardes. Se estás dentro de uma comunidade assim, de uma igreja, num ambiente de uma igreja, vivendo com práticas consideradas cristãs, lendo a Bíblia, indo à igreja, orando com pessoas, ajudando pessoas, professas até mesmo ser um cristão, já fizeste até mesmo uma oração, não faltas a um culto, até serves no ministério, mas não tens a vida de Cristo, o Espírito Santo de Deus não habita em ti, lamento dizer, estás morto. E fazes parte do grupo que recebe a denúncia e a sentença do Senhor Jesus Cristo, o Senhor e soberano da igreja, dizendo que falta algo nas tuas obras, porque não são íntegras, falta vida. Também, se fazes parte do grupo de que tem boas intenções, que gostas de vir, pessoal até boa onda, tens alguma simpatia, mas não há a vida que Cristo pode oferecer por meio dele, e o Espírito Santo não habita em ti, estás morto. Fazes parte do grupo que recebe a denúncia da sentença do Senhor Jesus Cristo, Senhor e soberano sobre a igreja. Se és um filho de Deus, foste salvo por Cristo, mas tens vivido uma vida desatenta, moribunda, deixaste os hábitos piedosos, eles estão a morrer, estão a escorregar das tuas mãos, encontras-te fraco, desnutrido, descuidado do teu coração, podes até mesmo apagar, vem a Cristo.
volta-te para o poderoso que é capaz de recuperar também a tua vida. Jesus pode dar vida interior para seres parte da igreja viva de Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, versículo 12 diz: este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Vejam a conexão de vida com Cristo. E sem vida, sem Cristo. 5 verdades sobre ser Jesus, o poder para a vida interior da igreja. Ele tem os recursos para dar a vida interior à igreja. Ele tem o conhecimento para dar a vida interior à igreja. Ele tem o plano de recuperação da vida interior da igreja. Ele tem o futuro sobre a vida interior da igreja. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus está tem preparado para a igreja de Sardes, para aqueles que são crentes reais, com vida nos seus corações, estão dignamente deles, vestes dadas por ele. Será a recompensa que receberão por terem investido com responsabilidade, consolidar as coisas que estavam para morrer, os passos de restauração da vida interior da igreja levados a sério. As vestes brancas também eram usadas para casamento, mostrando que estavam aptas para entrar na cerimônia e participar de todo o convívio. As Escrituras em Apocalipse capítulo 19 descrevem-nos este ato. Versículo 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Também estas vestes eram para até usar para celebrar vitórias nas batalhas, um elemento que atende ao estado de todo verdadeiro cristão. Um vitorioso em Cristo tem vestes limpas em Cristo, sobre o pecado, sobre a morte e sobre Satanás. Estas vestes do versículo 5 fundamentalmente representam a final, completa pureza, santidade em Cristo, reluzindo a sua santidade por toda a eternidade. Já te deste conta que, como parte da igreja de Cristo, tens isto ao teu dispor se és um filho de Deus? Isto pode ser visto por parte dos mortos que estão ao teu lado? Incrível. Esse padrão, homem nenhum pode alcançar por ele mesmo, mas Deus, por meio de Cristo, alcançou por nós. Romanos capítulo 5, versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por obediência de um só, muitos se tornarão justos. E este homem é Jesus Cristo, capaz de justificar ao perdido. Aquele que põe a sua fé em Cristo Jesus, justificado é pela fé em Cristo, tem paz com Deus e já não verá condenação. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. As vestes limpas, mesmo as que já são dignas, dos que são crentes em Cristo, realmente foram conseguidas, justas, porque creram em Jesus Cristo. A justiça de Cristo, o caráter perfeito, foi posta na conta do pecador, a favor do pecador, e Cristo assim os fez limpos, brancos. E a sua promessa que aparece no texto: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Há várias passagens no texto, não temos tempo de ver, há várias passagens nas Escrituras que vão nos falar de livros da vida. Alguns acreditam até mesmo que é possível, por causa de não entender essas passagens, que Jesus Cristo pode, que Deus pode apagar o nome de alguém do livro da vida.
por causa de textos que não falam do livro da vida do Cordeiro. Olhar para Apocalipse capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, estamos a falar do mesmo texto, do mesmo livro. Livro da vida do Cordeiro, livro da vida eterna, aqueles que foram escritos porque creram no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Não há apagões, não há borracha, não há um delete. Estão escritos com o sangue do Cordeiro. E ainda promete mais. Pelo contrário, não apagarei. Confessarei o meu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aqui se cumpre o que Mateus 10, 32 já tinha dito. Portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Uma menção que Jesus confirmará diante do Pai, que estes cristãos verdadeiros são deles, foram comprados por Ele, confessaram crer no seu nome para a salvação e pertencem-lhe. Jesus é a garantia de um futuro para que vivam eternamente e internamente. Jesus disse aos seus discípulos, no capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que mais precisas para crer em Cristo Jesus? Do que estás a depender? Tudo o que tu tens é escória diante desta riqueza que estamos a ver no texto. Ele é o único capaz de fazer eternamente tu viveres para o futuro. Confia em Jesus Cristo para a tua salvação dos teus pecados. 5 verdades sobre Jesus ser o poder para a vida interior da igreja. Eu já estou a terminar. Ele tem os recursos para dar a vida interior. Ele tem um conhecimento para dar vida interior. Ele tem o plano de recuperação da vida interior. Ele tem o futuro da vida interior. E ele tem a exortação que dá a vida interior. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes, lamentavelmente, tinha cadáveres espirituais, que por fora, por nome, parecia uma igreja viva, mas precisava atentar às exortações do próprio Senhor Jesus sobre o juízo que estava para vir. Já os crentes que estavam indiferentes, apáticos, preguiçosos, deviam despertar para salvar a igreja antes que fosse tarde demais, a morte fosse um estado sem volta. Ao contemplarem a Cristo, as suas forças seriam recobradas, as suas memórias ativadas, os seus corações aquecidos por aquilo que já tinham conhecido do Senhor, mas deixado num canto da vida. A igreja de Sardes precisava ouvir o que o Espírito diz à igreja. Não deixes de ouvir a voz do Senhor. Ele quer trazer vida interior ao teu coração. Ele tem exortação que dá vida. Confia na sua exortação. 5 verdades sobre Jesus ser o poder para a vida interior da igreja. Ele tem os recursos para dar vida interior. Ele tem o conhecimento para dar vida interior. Ele tem um plano de recuperação para dar vida interior. Ele tem um futuro sobre a vida interior. E ele tem a exortação que dá a vida interior. Estamos a completar 37 anos. Permita-me dizer estamos. Completar 37 anos de história. E a Igreja Batista de Miratejo tem todas as probabilidades de ficar no passado. Esquecer o compromisso com o presente. Tem todas as probabilidades de deixar a verdade do Senhor Jesus aos poucos como norma. Tem todas as probabilidades de deixar que o pecado se normalize como conduta. Também tem toda a probabilidade de deixar que o Evangelho deixe de ser pregado para a salvação daqueles que acreditam que são salvos, mas não são. E tem toda a probabilidade de não trazer o Evangelho para a santificação diária daqueles que não mancharam,
as vestiduras e ainda são dignos do Senhor. A igreja de Miratejo até mesmo pode chegar ao ponto de estar prestes a ser castigada pelo Senhor, pela sua maneira errante de andar para o Senhor da igreja. Só há uma segurança para que nada disso aconteça e consigam manter-se fiéis ao Senhor: dar ouvidos àquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Ouçam a voz do Senhor temerosamente. Entendam a voz do Senhor temerosamente. A toda a igreja batista do Miratejo, pertencentes ou não pertencentes, simpatizantes ou não simpatizantes, crentes ou não crentes em Cristo Jesus, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que hoje possa ser um relembrar de que temos a Cristo como sustentador desta igreja, e temos a Cristo como aquele que pode ser apresentado como sustentador de vidas que agora estão mortas e podem ser recuperadas para a eternidade pelo Senhor da sua igreja. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque a tua palavra nos mostra que tudo o que temos em Cristo é suficiente para sermos uma igreja. Senhor, abençoa esta igreja, protege esta igreja. Não permitas, Senhor, que nenhuma filosofia entre neste lugar. Protege os corações dos seus pastores, dos seus líderes. Protege o coração desta congregação, para que seja uma igreja viva anunciando vida aos mortos. Que a doutrina não saia deste púlpito. Que o temor possa arder nos seus corações. E que tu possas dizer a esta igreja que tem esta igreja nome que vive, porque vive. E é essa a nossa oração que fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.